Bom dia, igreja. Que prazer estar aqui celebrando junto a vocês. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia a vocês que estão aí de casa, nos assistindo pela internet. Vamos nos colocar de pé para esse momento de adoração e celebração. E vamos orar aqui por esse início desse nosso dia. A palavra nos ensina, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui para celebrar ao Senhor em união, amém? Pai nosso, graças te damos, Senhor, por aqui estar na sua presença. Que o seu santo e doce Espírito fale em nossos corações. Que possamos entregar a ti, Senhor Jesus Cristo, uma adoração verdadeira, porque nós viemos aqui te adorar, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor Jesus Cristo, te celebrar, porque tu és tão amável, tu és tão digno, Pai. Tu és tão poderoso, Senhor, e nunca poderemos retribuir, Senhor, todo o amor que o Senhor fez para conosco, Senhor. Nos abençoe neste momento de celebração e que nós nos unamos numa só voz para engrandecer a Ti. Amém. Que você celebre ao Senhor, que você saiba que Ele está aqui. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Diga, igreja. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te. Adore ao Senhor, igreja. Nosso Deus. Este
dizer que és o meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O Senhor é amável, o Senhor é digno. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus, Ele é o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. O Verbo vivo, viveu entre nós, o Filho do homem, o Filho de Deus, livrando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceram. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus.
você, meu irmão, por você, minha irmã. E quão bom é saber disso, que a gente pode confiar nesse amor leal de Deus, né? As circunstâncias às vezes nos fazem duvidar. Puxa, será que Deus está lutando ao meu favor? Então não duvide disso um segundo sequer. O apóstolo Paulo, em meio à aflição dele, ele dizia: puxa, será o perigo, será a fome, será a espada, será o perigo que vai me separar do amor de Deus? E ele dizia dentro do seu ímpeto, do seu coração: puxa, não importa a circunstância que eu passar, eu tenho certeza, eu tenho a convicção no meu coração que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então a gente saber que Ele é o nosso amigo, que Ele com o seu amor leal nos sustenta, isso é uma dádiva maravilhosa. É por isso que nós vamos cantar essa próxima canção, que Ele não tem nada melhor do que ser o amigo de Deus. Então que você adore ao Senhor com essa convicção: puxa, Senhor, pode ser o perigo, pode ser a fome, pode ser qualquer circunstância, nada vai me separar de Ti. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
Bom dia. Agora também pode ficar em pé, vai. Não, pode se assentar. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu. E uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Que notícias nós ouvimos hoje, logo cedo? O que foi que lhe veio à mente quando você acordou? Ore comigo nessa manhã e ouça o Senhor Jesus Cristo, o Filho único de Deus, aquele que pode ouvir o seu coração nessa manhã. Entrega para Ele. Abra suas mãos. Se renda. Diga com seus lábios que você não consegue, que você não quer. Diga que você não tem fé. Diga que no fundo você não acredita. Mas que você quer crer. Deus Santo, majestoso Rei, eterno, soberano, Criador de todas as coisas e de todos nós. Por que olhamos tanto as circunstâncias? Por que nos prendemos tanto às coisas aqui da terra? Uma coisa eu peço, Deus, nessa manhã, para todos nós e para a tua igreja espalhada ao redor desse mundo, que teu Espírito Santo de Deus, hoje, nesse momento, nos faça sentir o amor que o Senhor tem por nós. Que possamos sair daqui hoje sentindo amado pelo Senhor. Nós não precisamos ver a tua glória, nós queremos crer. Ajuda-nos a sentir esse amor. No nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém.
Irmãos que vão recolher a oferta, vocês podem se achegar aqui à frente, por favor? Semana passada nós dividimos aqui uma família que perdeu tudo naquela chuva terrível de domingo para segunda. E a igreja respondeu, a igreja foi generosa e a gente conseguiu levantar um bom valor para eles. E essa semana eu encontrei com a filha, eu não sei se é a única ou se é a mais nova, e perguntei se ela estava bem. Ela falou que estava. Aí eu perguntei assim, na sala onde a mãe estava, fazendo um discipulado, eu perguntei para ela assim, você já comeu umas bolachas gostosas que tem lá na sala que a sua mãe está? Ela virou e falou assim, não, minha mãe não deixou. O mais legal da conversa era que eu fiquei olhando para a cara dela e ficava pensando o quanto que aquela menina tinha entendido tudo o que estava acontecendo. E quando eu falei da bolacha, os olhos dela, ela, como eu, ela também tinha visto o pote que tinha na sala. Que o Senhor faça essa família, aquela menina e todos nós olharmos mais para o pote de bolacha que está na nossa mesa do que naquilo que a gente às vezes não vê e fica querendo, não é verdade? Que Deus nos abençoe como igreja, que nós possamos abençoar. Eu imagino que tem mais gente como a família da Ivone. Talvez situações até que eu não sei se a gente teria coragem de ir em frente e avançar. Mas esse é o chamado da igreja. Da gente ir, se envolver, pôr a mão, pisar na terra, pegar estradas que não passam ninguém, não é, Marcelo? Encontrar casas que os armários são saco plásticos. Difícil a gente ir para esses lugares, né? Que a graça do Senhor nos visite, que a graça do Senhor seja conosco como igreja. Deus amado, não permita que o nosso coração se endureça. Não permita que a gente, como igreja, fique só guardando o dinheiro, ajuntando o dinheiro, segurando o dinheiro. Não. Que a gente aprenda a dar. Que a gente aprenda a doar. Pois foi assim que nós aprendemos. É assim que nós queremos aprender com o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida e a gente dá aquilo que sobra, aquilo que o Senhor nos tem dado habilidade para ganhar. E o reino avança. E o reino avança. No nome do Senhor Jesus, agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que vão ser entregues aqui. Somos gratos. E queremos ser bons mordomos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Passaram pelo tempo, nos ensinou nosso Salvador. Esta oração seja feito o teu querer em nós. Clamamos, tu nos dás o pão de cada dia. Teu amor vem nos ensinar a perdoar como nos
está em tuas mãos. Teu é o saber e a honra para sempre, sempre e sempre. Teu é o bom reino, o poder e a glória, a autoridade está em tuas mãos. Teu é o saber e a honra para sempre, sempre e sempre. Pai nosso que estás nos céus, diga igreja, santificado, santificado é o teu nome. Teu reino venha e em nós, faz o teu querer, faz o teu querer em nós. Nós clamamos, Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Teu reino venha e em nós, faz o teu querer, Pai nosso. Clamamos, Pai nosso. Clamamos, Pai nosso. Que o reino de Cristo seja em nós e sobre nós, amém? Olá, amados! Que bom ver vocês aqui nesse feriadão de carnaval. Eu voltei e vamos juntos ao nosso primeiro recado. Na semana passada, o Cláudio já falou e a gente já tem falado há algum tempo. Baixe agora mesmo o app da IB Morumbi e fique por dentro de tudo que acontece na vida da igreja. E as inscrições para o curso preparatório de batismo já estão abertas e é só acessar o nosso app, clicar em notícias e você encontrará o link para fazer a sua inscrição. A comemoração de 40 anos da nossa igreja vai acontecer num belíssimo domingo, dia 15 de março, e a gente quer convocar você para fazer parte da equipe dessa festa que vai ser incrível. Faça já a sua inscrição através do nosso app. E antes de eu me despedir, aquela dica para esse feriadão: podcast com o Pastor Lisânias através das plataformas Spotify, Deezer e Google Podcast. Eu fico por aqui, beijo grande, até a próxima! Olá, amados! Que bom ver vocês aqui nesse Momentos que a gente precisa intensificar o nosso anseio de que tudo que a gente faz na presença do Senhor seja do nosso coração. Essa canção fala sobre isso, ok? Como descrever? Como explicar o amor que
irmãos. Que bom podermos estar juntos num tempo como esse. É um tempo que, para alguns pais, é um problema muito sério e para outros não é tão sério assim. Graças a Deus você está aqui essa manhã e nós podemos louvar a Deus, agradecer a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós, na nossa vida. Amém? Eu estou muito feliz, meu filho voltou de Maringá, depois de tomar uma decisão de ir para lá de vez, e a gente está trabalhando isso no nosso coração como família, mas ele está de volta aí para passar esses dias com a gente e se despedir dos amigos, e tem sido um momento bem interessante lá em casa. O ninho está vazio, depois de tantos anos esperando um filho, né, e a gente liberar nosso filho, isso é parte do crescimento que toda família tem que passar. Um dia o cordão umbilical precisa ser cortado, não é verdade? Me lembro quando minha mãe, chorando, disse: filho, vai, se Deus está te chamando, vai. E eu saí de casa com 23 anos de idade e fui para um navio para não voltar mais para casa. Ali para frente foi um cordão umbilical que partiu e nós começamos uma trajetória de vida totalmente diferente. Você está preparado para isso? Você está preparado para dizer, vai? Não é? Nós somos isso. Um dia desse, cada um de nós temos que tomar rumos na vida, decisões importantes, e não dependermos tanto quanto nós dependíamos quando éramos crianças. Somos adultos e precisamos ser adultos a um dia e tomarmos, que alguns dos pais nesses dias estão passando por isso. Eu gostaria de seguir, mas antes de falarmos sobre o tema, eu queria dar alguns recadinhos para os irmãos. Nós vamos ter a nossa ceia no dia 15 de março, não no primeiro domingo. É isso mesmo, né, pastor? 15 de março, que é o aniversário da nossa igreja. Nós vamos estar aqui fazendo uma festança muito bonita, e a gente quer que você esteja aqui presente e vamos tomar a ceia juntos naquele dia. Uma outra coisa, o Magnani mandou avisar para vocês que hoje é o último domingo para comprar aquele ingresso para você ver o que Deus fez na vida dele nesses últimos 10 anos lá no Mackenzie. Então passe ali na nossa livraria e veja. Uma outra coisa, o pastor Clauber falou aqui na oração com tanta propriedade quanto ele sempre, né, traz aqui para a gente, sobre essa questão de como a gente olha as outras pessoas e vê o seu sofrimento, e aquilo tem que ser inspiração para a gente. Inspiração para sermos mais amantes do Senhor e também do próximo. E nós estamos em maio, saindo para o Amazonas. Se você ainda quer participar, passe lá no balcão, fale e dê o seu nome. E a gente vai começar a te mandar um bocado de informações sobre o Amazonas. Se você quer ir para o sertão em julho, passe lá, converse com o pessoal, já deixe o seu nome. Se você quer participar do Hands in Action, no dia 7 de março, conversa lá com a turma. Nós hoje queremos sair daqui com um bocado de gente trabalhando aí durante esse ano para o Senhor. Amém? Nossa série Casa tem sido uma bênção. E nessa série, eu não sei se você percebeu, alguns temas que ficam muito claros. A questão do mundo, a questão do amor a Deus. Esses dois temas ficaram muito claros aqui para você que veio. Eu fui alimentado pelos pastores aqui da igreja. Nós recebemos do Senhor em 1 João, na carta de João, a primeira carta dele, sobre o que significa amar a Deus, o que significa amar esse mundo, as ideologias, tudo que acontece nesse mundo. Queridos, o mundo, ele trabalha para que a gente tenha não somente as atrações que ele pode trazer para a nossa casa, como também a destruição da emoção
de cada um de nós. Aliás, quando o Senhor está dizendo em 1 João que a gente não deve amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque tem coisas no mundo que estão fazendo a nossa cabeça. E essas coisas compram a nossa opinião. Se você der ouvido na televisão, você vai ver que aqueles reclames, eles não estão ali por acaso. Quem prepara um reclame, o editor daquela promoção, ele trabalha em 3 segundos, 10 segundos, a tua mente, para daqui a pouco você estar reproduzindo na tua mente os desejos que eles querem que você reproduza. Isso é algo que... Então, nós vivemos em uma sociedade que precisamos comprar o tempo todo, precisamos consumir o tempo todo. Isso leva a gente a termos algumas pressões quando nós falamos de família, quando nós falamos de casa. Então, hoje, eu gostaria de trazer aqui um tema interessante que eu descobri em 1 Samuel, capítulo 2. Nós vamos estar lendo sobre um homem chamado Eli, que era profeta de Deus, um bom profeta, um homem escolhido do Senhor para fazer a obra de Deus, para cuidar das coisas de Deus. Você sabe que um sacerdote, na verdade, ele é representante de Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Então, esse homem, ele é chamado para isso. E no capítulo 2, verso 12, até o capítulo 4:1, você vai ver uma narrativa aqui que eu gostaria de refletir com vocês e tirarmos algumas lições da vida desse homem. Mas antes disso, eu estava dando uma lida em alguns artigos da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e eles publicaram o resultado de uma pesquisa sobre passividade adulta e os seus resultados. E eles dizem que as pessoas que crescem em ambientes com muitas regras e sem liberdade, tendem a apresentar comportamento passivo na vida adulta. E aí eles vão escrevendo algumas coisas que para mim chamou muita atenção e está dentro daquilo que nós queremos refletir essa manhã. A psicologia, ela define 4 principais estilos de comportamento: comportamento passivo, agressivo, passivo-agressivo e assertivo. Todas as pessoas utilizam isso. Segundo eles, todos nós aqui, em algum momento, vamos usar desses comportamentos. Eu posso perceber, depois no decorrer aqui da narrativa, vocês vão perceber que alguns de nós já participamos disso. Eu participo, pelo menos, de alguns desses comportamentos aqui. Então, todas as pessoas, segundo eles, utilizam um pouco desses 4 comportamentos no seu dia a dia. Embora a psicologia considere a passividade uma virtude, o excesso dela pode trazer prejuízos à vida do indivíduo. E aí eles dizem que uma pessoa passiva demais, por exemplo, pode ter problemas para dizer não aos outros, se colocando sempre em último lugar. O que é uma pessoa passiva? Eles definem uma pessoa passiva, que são aquelas influenciadas pelas circunstâncias da vida, influenciadas pelas outras pessoas, pela economia, pela política, pelos fatores externos. Por outro lado, são pessoas que vivem com mais leveza, pois são menos ansiosas e preocupadas. As principais características de uma pessoa passiva são, vamos ver agora, necessidade de agradar os outros, tendência a evitar conflitos a qualquer custo, dificuldade para tomar decisões, tendência a deixar as coisas para a última hora. Você é assim? Só assim. Hábito de procrastinar, executa um pouco, tem dificuldade para assumir responsabilidades, dificuldade para lidar com críticas e com o lado negativo das situações.
Hábito de ficar sempre na zona do conforto. Isso aqui eu gosto. Medo de se arriscar, perdendo diversas oportunidades. Dificuldade para lidar com desafios e pressões. Ausência de um projeto de vida definido. Tendência a desenvolver alguma dependência emocional e tendência à autoflagelação como forma de se punir por se deixar em último lugar. Essas necessidades emocionais de pessoas passivas ao extremo, né? Que já chegaram a essa forma agressiva da passividade. E um dos maiores desejos do ser humano é se sentir aceito, aprovado, amado. Todos nós aqui precisamos disso. Quando algum desse fator falta, a gente começa a sentir uma tristeza muito grande no nosso coração. Quem não gosta de se sentir amado aqui? Quem não gosta de se sentir aceito? Eu sou parte da família. Quando você chega à festa, eu costumo dizer que o único lugar que as pessoas comemoram gente feia é a nossa casa. Não sei se você já viu, tem foto em tudo quanto é lugar. E a gente celebra essas fotos. Você entra na casa, na sala, está lá a foto do Betão. Né? Todo mundo gosta. Esse é meu pai, esse aqui é meu marido. Olha que coisa linda. Né? Mas é assim, a gente celebra a nossa casa. Não é verdade? Mas quando isso não está lá, quando esse amor não está ali, quando essa união que há entre nós não existe, nós não temos um lar, temos uma casa. Uma casa você pode estar cheio de coisas preciosas, presentes caros, mas não é um lar. O lar é aquele lugar onde você se sente amado, acolhido, abraçado. Você sente paz quando você entra. Você fica trabalhando, mas quer voltar para casa o mais cedo possível. E quando você chega em casa, até o cachorro te sorri latindo. Conhece essa música? Roberto Carlos canta muito bem ela, né? Então, a passividade, irmãos, é o resultado de uma infância, para eles, com educação rígida e sem liberdade. Mas há solução para tudo isso. E eu quero aqui trazer o exemplo desse homem, porque ele é um exemplo de um homem passivo dentro da sua casa e vê uma destruição completa do seu lar. Estamos juntos? Então, essa síndrome da passividade, ela pode trazer inércia. Diante dos problemas, eu me torno uma pessoa inerte, passiva, paralisada, não tomando nenhuma atitude para resolver a questão. Há uma superadaptação a isso. O indivíduo é excessivamente obediente, submisso, servil e não luta por direitos, porque tem medo de ser rejeitado e repreendido. Então, há algumas coisas que eu e você precisamos entender. E precisamos chegar a sermos assertivos aqui. A pessoa assertiva é aquela que é segura. É aquela que não importa o que está acontecendo ao seu redor, ela sabe qual é o seu ponto de vista, ela está firme, ela tem convicções, ela tem alvos, tem metas na sua vida e não está nem aí para a torcida, ele sabe o que precisa ser feito. E aí esse comportamento assertivo, ele vai ser desenvolvido, porque é isso que nós precisamos. Muito bem, 1 Samuel capítulo 2, vai mostrar aí o nosso irmão sacerdote Eli, a ocupação dele, sumo sacerdote em Israel. Ele tomava as decisões espirituais, direcionamento espiritual do país. A descrição sobre ele era um homem obeso. Interessante isso. Gostava de uma carninha boa.
uma boa picanha, uma chuleta, era com ele mesmo. E você vai ver por que eu estou dizendo isso. A idade da sua morte, 98 anos. E a causa da morte, pescoço quebrado, quando ele toma uma queda da cadeira após ouvir mais notícias. Bom, a passividade nada tem a ver com ser uma pessoa bondosa. Eli era um homem bom. E observem aqui comigo que nosso personagem no capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, ele tinha muitas características que demonstravam a qualidade, um caráter fantástico. Primeiro, ele foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Era um homem importante na comunidade judaica. A sua moralidade, uma vida longa, e você não vai encontrar muitas manchas no caráter desse homem. Ele não bebia, não roubava, não mentia, ou jurava sobre falso rumor ou qualquer coisa. Ele nunca se divorciou da esposa, nunca cometeu adultério ou abusou de seus filhos. Era um homem bom. Observe seu tratamento bondoso ao menino Samuel. No capítulo 1, quando ele vê um menino à noite, e vem lá no quarto dele e fala, o Senhor me chamou, e ele fala, não te chamei, volta para a tua cama. E ele, por 3 vezes, o menino vai lá, Samuel, que vai mais tarde substituí-lo, e ele trata muito bem. É interessante isso. Ele era um homem bom. E inclusive quando Samuel, depois já como aquele futuro sacerdote, declara uma profecia sobre Eli, que Eli vai ser destruído, ele aceita isso. Ele diz para Samuel, no capítulo 3, verso 18 aí, de 1 Samuel, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Olha só que coisa interessante. Ademais disso, é claro que o velho homem aqui, ele tinha um profundo amor pela arca de Deus. Parece que a arca de Deus era o que protegia esse povo, simbolizava a presença do próprio Deus no meio deles. E quando a arca era levada para a batalha, o coração de Eli temia. Você vê que parte daquilo que faz ele morrer é saber que a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Ele tem um problema sério, cai, talvez um problema cardíaco, com o seu peso quebra o pescoço. 1 Samuel capítulo 4, verso 13, e chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Olha aqui, ele tinha um amor pelas coisas de Deus. Entretanto, pois, aquele homem, a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou, porque ali a arca tinha sido levada pelos filisteus. E no verso 18 do capítulo 4 diz, e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. Até sua morte, ele era profundamente preocupado sobre as coisas de Deus. Agora, sua grande falha, irmãos, e aqui eu gostaria que a gente refletisse sobre isso, algo que todos nós aqui podemos incorrer. Ele falhou miseravelmente como na sua família, na sua casa. Ele sabia que Deus havia pronunciado julgamento sobre ele e seus descendentes. Estava lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 27 a 36, o pronunciamento de Deus em relação à sua família. Agora, por que Deus faz isso? O texto nos dá algumas dicas aí. Em 1 Samuel 2,30, você vai ver a primeira dica. Porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão
desprezados. Eli havia desprezado o Senhor. A segunda dica está lá no versículo 35 do capítulo 2. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Parece que Eli deixou de ser fiel. Deixou de ser fiel como sacerdote. Então, portanto, como Eli veio a desprezar o Senhor, como sacerdote fiel, ele pode chegar a esse caminho. Deixa eu te dizer uma coisa. Qualquer um de nós aqui podemos chegar num ponto assim. Você vem à igreja, você canta esses hinos bonitos como nós cantamos aqui, você ora, você faz tudo certinho, e mesmo assim tem uma família bonita, você está lá, e mesmo assim essa questão da passividade pode estar ocorrendo na minha e na sua vida. Olha o que Deus fala para Eli: porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. 1 Samuel, capítulo 3, verso 13. É interessante, em 1 Samuel 2,29, diz o seguinte: por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Aqui é uma pergunta que Deus está fazendo para Eli. Por que isso está acontecendo? Eli não apenas tolerava os pecados dos filhos, como participava se alimentando de porções de sacrifícios que deveriam ser entregues ao Senhor. Será que Eli corrigia seus filhos? Eu creio que não, irmãos. Não de maneira como Deus gostaria que ele fizesse. É interessante isso aqui. De fato, se você dá uma olhadinha aí no capítulo 2, versos 23 a 25, hoje eu vou lidar com a palavra aqui, você lendo junto comigo, tá bom? Olha o que ele diz, 23 a 25 do capítulo 2. Meninos, por que vocês estão fazendo tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro, Deus o julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Seria mais ou menos dizer assim: meninos, não façam isso porque o pessoal está vendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ser tudo isso que nós falamos aqui, um bom crente da Igreja Batista do Morumbi, você vem em todos os cultos, você participa de tudo que acontece, mas o que nós estamos falando aqui é muito mais do que isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, não amar o mundo e amar a Deus, significa que quando Deus disser alguma coisa na sua palavra, isso é verdade absoluta. Isso é algo que precisa fazer parte da minha vida, das minhas convicções. Os filhos de Eli, eles tramavam um bocado de coisas. Por exemplo, Eli, ele era duro com os de fora e era frouxo com aqueles de dentro da sua casa. Quando Ana vem e fica como se estivesse, segundo Eli imaginava que essa mulher estava bêbada. Quando ela vem falar de algo que Deus está falando ao seu coração, porque seus lábios se moviam, ele acha que ela está bêbada e repreende aquela mulher. Mas ele não é capaz de repreender os filhos que cometiam sexo na porta do templo, na porta aonde deveria haver santidade absoluta, e os filhos eram sacerdotes.
Meninos, não façam isso porque o povo está vendo. Não é o povo que está vendo. Deus está vendo. Deus é Senhor da nossa casa. Deus é aquele que dá os valores corretos para mim e para você. É Deus quem manda seu filho morrer na cruz por mim e para você. É Ele quem diz que eu e você já não somos mais aquela velha criatura, mas somos criaturas novas. As coisas velhas já passaram, tudo está mudando na nossa vida. É Ele quem diz: não ameis esse mundo, nem as coisas que no mundo há, porque esse mundo vai passar, e só o amor do Pai vai ficar permanente. Estamos juntos, irmãos? Você vê? A pessoa passiva, ela pode dizer coisas bonitas, mas não há realidade de vida. As pessoas passivas, elas querem agradar os outros e não agradar a Deus. Se eu agradar os outros, eu estou bem na figura, mas ela não tem o alvo de fazer da sua vida um instrumento de adoração a Deus. E isso te leva a pagar um preço alto. Estamos juntos, irmãos? Talvez você está pagando um preço alto por ser uma pessoa clara em relação aos objetivos da tua vida. Esse mundo, irmãos, como eu disse, vai tirar a tua paz, tirar a paz da tua casa. Ele não fazia o papel. A mesma coisa que acontece com Ló. Ló, capítulo 19 de Gênesis, verso 12 a 14, para mim é um dos textos mais tristes que temos na palavra de Deus. Quando Ló vai, as suas filhas e aqueles que estavam para se casar com as suas filhas, e diz: vamos sair desse lugar, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir esse lugar, por causa da iniquidade desse lugar. Saiam daqui, fujam daqui. E parece que eles pensavam que ele estava contando uma piada. Diz o texto. A coisa mais triste é quando um pai perde o respeito dentro da sua própria casa. Estamos juntos, irmãos? Quando você não tem mais voz dentro da sua própria casa, porque perdeu a autoridade, por causa da passividade que muitas vezes a gente passa a nossa responsabilidade para outros, para as instituições, para quem quer que seja tomar conta dos nossos queridos. Ló estava preocupado com o seu futuro, estava preocupado em ter a fama, o prestígio e o poder da sociedade, e perde a sua casa, e perdeu a sua casa. Queridos, como nós precisamos entender que só Deus tem as palavras de verdade. Para onde fugiremos se só o Senhor tem as palavras da verdade? Ló perdeu toda a sua casa. Pais que perdem autoridade pela passividade e não repreendem os seus filhos. Um bom homem, sim, muito bom, mas ele não teve a ousadia suficiente para afirmar-se diante de seus filhos e dizer-lhes: filhos, não vamos tolerar pecados aqui na nossa casa. Filho, precisamos andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, nada impede que meu filho se perca. Nada. Mas tudo impede que eu seja passivo na minha casa, quando eu conheço a Deus, amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de toda a minha força. Não importa quantos anos meu filho tenha, a minha casa deve se tornar o lugar da presença do Senhor. A passividade do pai em relação às coisas de Deus destrói você, destrói sua família. E não há confusão aqui, irmãos, deixe-me explicar. Passividade é colocarmos as outras coisas em primeiro lugar e não a Deus. Eu posso até falar de Deus, amar a Deus, dizer que ama a Deus,
mas com meus lábios, meu coração precisa estar totalmente aplicado na sua palavra, que não há confusão, é o que o Senhor está dizendo. Então, como seria aqui esse pai passivo? Ele dá prioridade, e eu quero dar prioridade a isso aqui também. Passivo é aquela pessoa em relação a Deus que é indiferente às coisas de Deus, é religioso, mas sem realidade de vida. Eli estava imerso na religião, ele trabalhava no tabernáculo, ele vivia no tabernáculo, mas a realidade do caminhar com Deus não estava presente na sua vida. Eli era tolerante com os pecados pessoais e familiares, duro com as outras pessoas, e as práticas corruptas dos seus filhos em confiscar os sacrifícios, comerem as melhores partes, e ele não deveria participar nem disso, mas ele participava. Sabe quando você acha que a corrupção é errada, mas porque você está recebendo os benefícios, você fica calado? Lava Jato está cheio de gente que tem medo toda segunda-feira da missão que está saindo lá da Polícia Federal. Por quê? Muita gente que nem participou, mas comeu da corrupção, viveu da corrupção, não é capaz de pronunciar uma palavra. Gente que é crente, que vai nas igrejas, como pegaram um bocado de gente com dinheiro. Eu não conheço muito disso, então, portanto, eu não quero nem ficar falando muito desse negócio. Mas eu conheço outras coisas que às vezes nós nos silenciamos por causa de poder, prestígio e por fama. Às vezes silenciamos valores e princípios que Deus tem dado para nós como palavra, ficamos passivos, como se nada tivesse acontecendo. Irmãos, esse é uma destruição para a nossa casa. Ele sabia que não deveria comer com seus filhos esses pedaços selecionados. Ele chegava lá e dizia: antes de colocar a carne aí para assar, tira essa parte aqui para a gente. Hofni e outro seu irmão vai lá e pega só a picanha, mignon, e leva tudo isso, e chega em casa, aquele cheirinho gostoso, faz o seu pai participar da corrupção que havia com seus filhos. Irmãos, quando somos passivos e não obedientes à palavra de Deus, estamos jogando um jogo muito perigoso. Quando conhecemos a palavra de Deus, nada corrompe mais a um filho do que ver os seus próprios pais tendo uma forma de religião e não uma realidade de vida com Deus. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Quando a gente manda o filho para a igreja, mas a gente não vai. Quando a gente sabe o que é bom para os filhos, ou para aqueles que estão na nossa casa, mas nós mesmos não levamos a sério aquilo que nós dizemos. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Sua nora, que estava grávida, agora fica com o filhinho e dá o nome de Icabode. A glória do Senhor se foi. Que tristeza tremenda. Esse sermão não é um sermão legal, né? Tem sermão que a gente acaba bem. Esse aqui é um sermão meio... Vamos olhar aí. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que se você não tomar conta da tua casa, ninguém vai tomar. Ninguém vai tomar. Nós estamos vivendo tempos se vocês não investem nos seus filhos. E esse investimento tem que vir através da palavra de Deus. Não vai haver investimento algum. Por mais que seja financeiro, ele vai ter sucesso financeiro, mas não sucesso de caráter, que é aquilo que só o Senhor pode dar. Segundo, a passividade significa esquivar-se da responsabilidade do pastoreio. Os filhos de Eli eram homens crescidos. Talvez Eli ficava assim: mas eles já são homens, o que eu posso fazer?
Ele tinha 98 anos quando morre, os filhos deviam ter 50 por aí. Como é que eu vou falar com eles? São grandes. Deus não pensa assim. Você e eu estamos vendo aqui que Deus não pensa assim. Todos nós vamos responder diante de Deus. Todos nós somos aqueles receptores pelo Espírito Santo de Deus da sua palavra. Todos nós precisamos expor essa palavra dentro da nossa própria casa. Talvez Eli ficasse assim: o que eu posso fazer? Já são homens, mas Deus o fez responsável. Ao invés de assumir as correntes da iniquidade dos seus dias, ele deveria tomar uma posição de Deus e dizer: filhos, nossa família é diferente, nossa casa é diferente, esse lugar é lugar onde a presença de Deus precisa estar. Mas ele deixou sua família se desviar. Parece que agia da mesma forma quando esses meninos eram crianças ainda. Então, pais, se nós não assumirmos as nossas responsabilidades de pastoreio da nossa família, Deus nos faz responsável. Estamos juntos aqui, irmãos? Está claro isso aqui para nós? Se isso não nos deixar tremendo, irmãos, deveria. Outro dia meu filho fez um negócio meio errado. Sabe como é que é? Fica numa escola, aprende a conversar do jeito dos meninos, e aí peguei o celular dele e dei uma olhada, estava lá. Uma conversa meio esquisita. Eu sempre saio com meu filho, toda segunda-feira, perguntei para ele: filho, onde é que você aprendeu essa conversa aqui? Estava no teu celular. Aí ele falou: pai, Eu falei: filho, isso está errado. Eu nunca conversei contigo assim. Nossa casa não é isso. Eu vou te buscar, vou te levar, tua mãe vai te buscar, vai te levar. Não tem como. Aonde vem isso? Quanta experiência você tem nesse negócio? E eu conheço a minha casa. E aí você vê que o mundo começa a forjar coisas na cabeça dos nossos filhos, levar nossos filhos para longe de Deus. E, queridos, foi tão gostoso depois ter que discipliná-lo, não com força, mas discipliná-los com coisas que eles precisam perder para ganhar, ter frustrações para se tornarem homens, para tomar decisões daqui a pouco. Então, como é que a gente deve viver? Vamos fechar isso aqui? Como gostaria de pastorear minha família? Talvez alguns aqui estão perguntando: pastor, como é que eu faço isso? Eu queria fazer isso. Em primeiro lugar, caminhe numa realidade pessoal com Deus. Amém? Pessoal. Você. Não põe a culpa nos outros. Eu preciso ser melhor na minha vida espiritual. Não brincar de jogo religioso. Não passar as instituições, as igrejas, faculdades ou até mesmo para os filhos a nossa responsabilidade de sermos santos dentro da nossa casa. Além disso, o nosso texto aqui sugere 4 aspectos de pastoreio. Primeiro, leve seu filho a um encontro pessoal com Cristo. Amém? Você costuma conversar sobre Jesus na sua casa? Com seus filhos? Que eles tenham fé em Cristo Jesus. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Diz que eles eram filhos de Belial. Em outras palavras, eles eram indiferentes à palavra de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com coisas espirituais. Tem a ver com alguém que não quer saber de Deus de maneira alguma, indiferente às coisas de Deus. Eram imprestáveis, para nada serviam. Você não pode deixar seus filhos crescerem neutros.
porque ninguém é neutro. A algum momento vai ter que tomar uma decisão. E geralmente, quando se deixam por si, eles vão tomar decisões equivocadas. Estão crescendo no mundo que é hostil para com Deus. Você sabia, né? O mundo não vai perdoar a nossa falha. Estamos juntos, irmãos? Segundo, ensine seus filhos os caminhos de Deus. Isso aqui é muito difícil, irmãos. Eu vejo em casa. Ele falhou em demonstrar a seus filhos o temor e respeito pelos caminhos de Deus, incluindo nas ofertas e sacrifícios que eram entregues pelo povo. Portanto, eles desobedeceram a Deus e desrespeitaram as repreensões do povo. Aliás, o povo via, mas o pai não via. Terceiro, para pastorearmos nossa família, devemos ensinar nossos filhos a reverenciar a Deus e as coisas de Deus. Versículo 16 do capítulo 2, 17, 29 e 30. Eu nunca quero que meu filho me veja brincando ou contando piadas sobre Deus, irmãos. Quero que meu filho possa ver em mim luz para ele poder caminhar. Se um dia ele se desviar do caminho de Deus, porque isso pode acontecer, ele tem que o tempo todo olhar para trás e ver que o pai dele sempre lutou para manter a sua fé. Você não vai levar teu filho para o céu junto com você, mas ele vai encontrar o caminho do céu através dos rastros de luz que você deixa dentro de casa, na tua vida, no teu comportamento, na tua atitude, na seriedade com que você trata as coisas de Deus, numa vida de oração. Quando teu filho te vê ajoelhado ao redor da tua cama, pedindo para que a tua casa seja cheia da sua glória, ele volta, um dia volta, como filho pródigo, porque viu o coração do seu pai, da sua mãe, que sempre lutaram para que a sua casa se torne um lugar da alegria do Senhor. Talvez você não vai ver na pele, talvez seus filhos já são grandes, talvez estão afastados do Senhor. Não tem problema, mantenha-se na tua fé, firme, porque um dia desse você vai poder conversar com eles. Agora é só influência. Uma vez que cresceram, temos a influência. Talvez você ache que está tarde demais. Não, seus filhos podem ser grandes, mas você ainda é pai, você ainda é mãe, você ainda pode se arrepender, você ainda pode dizer: Senhor, me usa para trazer a minha casa na tua presença. Olha, irmãos, não podemos ser passivos. A passividade pode trazer destruição para nós. Talvez hoje, por causa de uma posição ou o que for, você está sendo passivo. Amanhã você pode estar gastando muito dinheiro por causa dessa mesma passividade. Deus quer que a gente o ame de todo o coração, porque esse amor é o que traz as bases sólidas para que a minha vida e a tua vida seja feliz. Seja feliz. Amém? Eu sei que alguns de nós aqui estão precisando até orar. Se você gostaria que nós orássemos contigo, para que Deus pudesse mudar essa história, eu gostaria de fazer agora. Se alguém quer uma oração, vem aqui à frente, eu quero orar contigo. Pode vir. Nós estamos vivendo dias terríveis, onde muitas vezes os filhos querem tomar decisões. Crianças acham que têm o poder das decisões dentro de casa. Queridos, Deus deu para você a autoridade
E essa autoridade é dada no nome do Senhor Jesus. Toda autoridade me é dada nos céus e na terra. Ide, fazei discípulos. Não há lugar melhor de se fazer discípulos do que a nossa própria casa. E por isso precisamos trazer de volta a palavra de Deus, os sonhos de Deus, porque eles são os melhores sonhos para a nossa família. Amém? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui porque não temos outro Deus, não temos outro Senhor, não temos outra palavra, temos a Tua palavra, temos o Teu Espírito, e é no poder do Espírito Santo de Deus e da Tua palavra, Senhor, que nos conduz a toda a verdade, que queremos, Senhor, ser instrumentos Teus dentro da nossa casa. Pai, queremos que nossos filhos olhem para nós e vejam a realidade de Cristo. Que eles possam sonhar os sonhos de Cristo, Senhor, através dos nossos sonhos. Que eles um dia lá na frente, ainda aqueles que estão afastados de Ti, Senhor, possam olhar para trás e olhar o nosso testemunho da Tua presença conosco, do Teu caminhar conosco, do poder da transformação que Cristo fez em nós. E olhando tudo isso, Senhor, eles se arrependam dos seus caminhos e venham para Ti, ó Pai. Faz isso, Deus. Faz isso, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome e para a felicidade, Senhor, que podemos ter em sermos obedientes e fiéis à Tua palavra. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor, nos abraça aqui essa manhã e nos leva para casa na esperança de que dias melhores virão. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no teu irmão e volta para o seu lugar na esperança desse Cristo maravilhoso que está aqui entre nós. Nós vamos cantar e depois vamos encerrar com mais uma oração. Volte para o seu lugar, sente. Daqui a pouco vamos encerrar. Salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
onde eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quando você estiver saindo daqui hoje, lembra, nada de passividade, hein? Nós agora sabemos o que nós somos, quem nós somos. Em Cristo Jesus somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. Estamos renovando isso aqui. A nossa casa é lugar da presença de Deus. É lá que nossos filhos vão poder ver o Deus que nós falamos, que acreditamos. Então, quando você sair por aquela porta, que Deus possa te usar. Deus possa fazer de você um grande discipulador da sua casa. Para a honra e glória do Senhor. Esse ano vai ser um ano tremendo aqui nessa igreja. Você não tem ideia das surpresas divinas que Deus está preparando, com tudo que vai acontecer aqui para a nossa família. Não há lugar melhor de você trazer seus filhos, senão na casa do Senhor. Aqui ninguém quer ver teu mal. Todo mundo vai torcer por você, vai orar por você, sentir a tua dificuldade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito esteja sobre a sua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Bom almoço. Vem Jesus, vem Jesus.